Bom, iniciaremos agora com a Cabalá, mitos e verdades. A lista de celebridades estudando Cabala parece mais uma lista de quem é quem em Hollywood. Mas a Cabala é mais do que um modismo popular. Nessa sessão explicaremos a população da Cabala e daremos uma visão geral do que você encontrará se pesquisar a Cabala. Discutiremos o que é e o que não é Cabala e lhe contaremos um pouco de como a Cabala começou. Após ler estes capítulos, você entenderá a razão da Cabala ter se tornado tão na moda. Você verá que ela não é mais um modismo passageiro, mas é uma ciência empírica que explica o mundo de uma maneira que a ciência tradicional não pode. Tirando a limpo o ponto principal. A cabala sai do esconderijo, a mudança está chegando, porque agora e não antes, a cabala e o espírito do vale tudo. O livro do Zohar, o mais importante da cabala, afirma que a cabala aparecerá e prosperará até o final dos dias. Com a popularidade atual da cabala, parece que o final dos tempos está aqui. A cabala ilumina e descreve as leis do mundo espiritual, não é religião, é uma ciência espiritual. E por mais de 2000 anos ficou envolvida em mistério, em foco. A Kabbalah foi tradicionalmente fechada para todos, a não ser para poucos e seletos estudantes, não mais. Como nunca antes a cabala tem se tornado chique, moderna e na moda. E mais cabalistas que previamente hesitavam em abrir seus segredos ao público tornaram-se as peças-chave na disseminação de pequenos grupos e exposição em massa, mas a cabala não foi sempre tão popular e os cabalistas não eram nem de longe tão abertos. Por mais de 2000 anos, a cabala foi mantida em segredo, escondida dos olhos do público, e poucos cabalistas meticulosamente selecionavam seus alunos e lhes ensinavam em pequenos grupos. Por exemplo, no século XVIII, o grupo Ranchal dos alunos do Rabi Moshe Chaim Luzzatto tornaram especialmente difícil a entrada de novos alunos. Associam-se requeria a aceitação de um pacto rigoroso de estilo de vida e estudo que deveria ser levado diante todos os dias no período em que alunos permanecessem como membros. Outros grupos, como o grupo de Hortz, batizado com o nome de uma cidade da Polônia, costumavam vestir-se com roupas surradas e tratavam as pessoas que não eram membros com cinismo ofensivo. Eles deliberadamente se distanciaram dos outros por aparentarem desobedecer ao mais sagrado costume judaico, como o Yom Kippur. Membros do grupo espalhavam migalhas de pão em suas barbas para parecer que tinham acabado de comer neste dia de jejum. Naturalmente, a maioria das pessoas os repelia. No entanto, os cabalistas que esconderam essa sabedoria também se esforçaram para escrever livros que permaneceram como pilares da cabala até os dias de hoje. Aquiluia, o santo Aí, que primeiramente ensinava apenas um aluno, afirmou que, de seu tempo em diante, o estudo do livro do Zohar, o Zohar para encurtar, estava permitido para todos que quisessem. Por essa razão, durante sua vida, o Ari ensinou um grupo de alunos, mas, por volta de sua morte, ele ordenou que todos parassem de estudar, com exceção de Ra Chaim Vital. O Ari disse que somente a Vital entendeu a maneira de ensinar adequadamente e ele temia que, sem um professor adequado, o resto se desviaria. Vamos ver essas informações que estão aí no cantinho, procurando se por acabar lá. Ah, não, isso aqui. As
Pessoas retornam com mais de 5.000 livros, quase nenhum deles escrito antes de 1980. Muito poucos foram escritos antes de 1990. E apenas um pouco mais foram escritos antes da virada do século. A grande maioria dos livros sobre Cabala foram escritos após o ano de 2000. Nos últimos anos, a Cabala foi realmente exposta em massa. Informação separada aqui. Continuando. Quebrando a parede de ferro. No final da última década do século XX, a Cabala realmente começou seu advento no palco central da consciência pública. A figura única e dominante na disseminação para o mundo da Cabala é, sem dúvida, Rav Yehuda Shilog, conhecido como Baal HaSulam, o dono da escada, por seu Sulam Escada, comentário sobre o livro do Zohar. Ele não foi apenas o primeiro cabalista a falar em favor da disseminação, mas realmente fazê-la. Baal HaSulam suplicou à revista Ha-Uma, A Nação, em 5 de junho de 1940. Ele também tentou converter David Ben-Gurion e outros líderes do assentamento judeu da Palestina, hoje Israel, a incorporar princípios cabalísticos no sistema de educação. Baal HaSulam afirmou também que no futuro pessoas de todas as religiões estudariam a Kabbalah, mesmo que mantendo sua religião de nascença, sem que houvesse choque entre ambas. Essas afirmações e o ato de disseminar a Kabbalah pareciam tão não ortodoxas e inaceitáveis naquele tempo que a nação foi fechada depois de apenas uma edição pelo mandato britânico na Palestina. Em justificativa, o mandato britânico disse que havia recebido a informação que Ashlag estava promovendo o comunismo. Tem um detalhe aqui, centelhas espirituais. É um detalhe separado. No início das minhas palavras, tem uma grande necessidade de quebrar uma parede de ferro que tem nos separados da sabedoria da Kabbalah, desde a ruína do templo até essa geração. Encontra-se fortemente em nós e suscita o medo de ser esquecida. Javier Dashlov. Introdução ao estudo das 10 secretos. Continuando, Cabala, por que agora precisamos dela? A Cabala tem apenas um propósito, oferecer uma abordagem que ajuda a responder à pergunta: qual é o sentido da minha vida? Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão se perguntando sobre o significado e o propósito de sua vida, com as necessidades materiais supridas e, em alguns casos, mais do que podemos imaginar, as pessoas ainda sentem um vazio em sua vida. A Cabala é uma disciplina que invoca introspecção e novas perspectivas na vida, por sua vez, fornece plenitude espiritual. Esta é a chave para sua popularidade. No estudo das 10 Sefirot, um comentário extensivo sobre o trabalho do grande Ari Baal HaSulam escreveu que você está pronto para a Cabala se, às vezes, você se questiona sobre o significado de sua vida, pondera porque você e toda a vida existem, questiona o porquê da vida, às vezes, ser mais difícil. A sabedoria certa para o seu tempo. No ciclo perfeito de vida, cada parte tem a sua função designada. Nenhuma parte da criação é livre para fazer o que quer, porque o bem-estar de cada parte depende do bem-estar de todas as outras partes da criação. A lei de interdependência da natureza garante que nenhuma criatura vai se sobrepor a outras criaturas, porque destruir a outras criaturas significaria destruir a si própria. Os seres humanos não são exceção a essa regra, mas muitos, se não a maioria, não apreciam esta ideia e de uma maneira ou de outra atua de forma que machuca
umas às outras e, portanto, a eles próprios. Ao contrário, os outros ou a nosso ambiente. Pensamos que podemos manipular e moldar o mundo ao nosso gosto, mas uma rápida olhada nas notícias nos faz refletir sobre os resultados, tudo o que temos alcançado e infelicidades para nós e para os outros. No entanto, como mostraremos na parte 3, nada é criado sem um motivo, nem sequer a capacidade humana de destruir. Hoje parece que a nossa capacidade de destruir está causando grande infelicidade para as pessoas e ameaçando o nosso meio ambiente. Por isso, não é de surpreender que as pessoas estejam começando a fazer perguntas sobre a vida. E que a sabedoria da Cabala pode nos ajudar, ou seja, se não responder completamente, pelo menos ajuda a explorar mais profundamente. Quanto mais as pessoas estão começando a perceber que maior riqueza, mais sexo e mais poder não as tornam mais felizes, eles já não estão fazendo perguntas do tipo como fazer, mas perguntas do tipo para quê? Nesse momento, qualquer doutrina que possa nos ajudar a responder as perguntas do tipo para quê? Tem uma boa chance de ser popular. Continuando. Porque a Cabala especificamente explora questões sobre o sentido da vida, não é de surpreender que muitas pessoas achem atraente. Isto, juntamente com a publicidade gerada pelas celebridades que se tornaram adeptas da Cabala, tem chamado a atenção de todos que têm essas perguntas em todos os lugares. Cabala e o Vale Tudo. No espírito do Vale Tudo do nosso mundo de hoje, tudo se mescla com todo o resto. Ciência com religião, rock and roll com Beethoven, tem até sorvete de sushi, aposta que não sabia disso. Seguindo a moda, a Cabala foi associada a mais doutrinas e ensinamentos do que guarnições para pizza. Mas há um motivo mais sério para a súbita emergência. Deixa eu só um pouquinho.